A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Olha, duas perguntas que ontem eu coloquei nas redes sociais e interagi com os nossos seguidores e que trago uma análise aqui no Jornal da Fama. Por que Jair Messias Bolsonaro chega o ano de 2022 extremamente desgastado e sem estar na disputa eleitoral, como esteve os presidentes anteriores a ele, liderando as pesquisas? Aí, claro que o seguidor e ouvinte mais apaixonado por Bolsonaro vai dizer que pesquisa não ganha eleição, que essa altura, que pesquisa é tudo comprado, mentiroso, enfim. Mas elas sempre foram um parâmetro para a gente avaliar o cenário político. E, obviamente, que o próprio presidente também tem o seu instituto de pesquisa em que ele, através do qual ele se baseia para poder tomar as decisões estratégicas do seu mandato, das suas posições políticas. O fato é que o grande problema de Bolsonaro foi entender que ele foi eleito para ser presidente do Brasil e não presidente de um pequeno grupo de brasileiros. Bolsonaro decidiu governar para um grupo conservador, para um grupo que tem aí as suas estratégias políticas de tentar fazer chegar ao Brasil a sua ideologia e que não se reconhece como minoria. Bolsonaro não foi eleito pela maioria dos brasileiros simplesmente para colocar em prática toda a sua visão da política. Ele foi eleito, naquele momento, pontualmente em 2018, por uma movimentação de alguns brasileiros insatisfeitos com os governos anteriores do Partido dos Trabalhadores. Insatisfeitos com os escândalos de corrupção que envolveram os governos do PT. Mas Bolsonaro não conseguiu enxergar que todos os presidentes anteriormente a ele e que conseguiram reeleição só chegaram a este ponto por um motivo. Não ficaram com a estratégia de tentar governar para o seu partido ou para o seu agrupamento, para o seu nicho, para aquelas pessoas que estão mais próximas. Entenderam que era preciso dialogar e compor uma força política suficiente para fazer a gestão avançar e para conseguir apoio político para um processo de reeleição. Foi assim com Fernando Henrique Cardoso, foi assim com Luiz Inácio Lula da Silva, foi assim com Dilma Rousseff. Vejam, Lula só consegue chegar à presidência no dia em que ele abre mão de posições individuais dele e assina uma carta aos brasileiros e faz uma coligação com um empresário, o José Alencar. Naquela eleição é que Lula muda a imagem dele perante setores da sociedade brasileira, conquista a confiança e consegue a eleição. Políticos eleitos em eleições de protesto, como é no caso de Jair Messias Bolsonaro, precisam ter mais sensibilidade ainda para entender isso. E não adianta a retórica de que tentou fazer, mas impediram. Porque o marco legal brasileiro não dá a nenhum chefe do executivo, seja ele presidente, governador ou prefeito, o direito de eleito fazer o que quiser. Você não faz o que você quiser, você faz aquilo que está na lei, aquilo que a lei permite. Por exemplo, Bolsonaro pode ser defensor da prisão perpétua e da pena de morte. Ele só conseguirá colocar isso em prática se convencer o Congresso a mudar a lei. Ele não pode, por decreto, instituir esses dois pontos no nosso Código de Processo Penal. Não pode. Para isso, então, é preciso que ele tenha capacidade de diálogo com o parlamento, que foi eleito também democraticamente em uma eleição livre, para conseguir aprovar aquilo que ele pensa. O governo Bolsonaro é recheado de erros políticos. Errou politicamente quando não conseguiu fazer a presidência da Câmara e no Senado já no seu primeiro ano de governo. Errou politicamente quando abriu mão de discutir a Previdência e se submeteu à liderança de Rodrigo Maia. Errou politicamente na pandemia, quando resolveu, ao invés de tomar a postura da maioria dos líderes mundiais,
de tentar fazer um discurso de pacificação, resolveu fazer um discurso de confronto, de duvidar da pandemia, de não mostrar sensibilidade com as vítimas, de confrontar com as diversas instituições. E aí, meu amigo, se tem uma coisa que mexe com o eleitorado, é a sensação de insegurança. E é insegurança, ó, com o bolso. Porque o camarada fica pensando assim, rapaz, eu até gosto desse cara, até acho ele sincero, mas esse cara tá me colocando numa crise financeira e eu tô preocupado com a minha família, tô preocupado com o meu futuro. É assim que pensa o eleitor. A maioria do eleitorado brasileiro não se move por paixão. Esses são percentuais pequenos. A maioria do eleitorado brasileiro se move pela segurança do que pode acontecer com as suas famílias e com as suas vidas. Vejam, senhores, na pandemia, ao invés de coordenar o governo federal na distribuição de recursos para os estados, na distribuição do auxílio, ou dos vários auxílios que foram criados, ele resolveu confrontar com o Congresso. O Congresso chamou as rédeas do processo e fez a aprovação do auxílio, que para o governo o valor seria menor, e o Congresso fez com que esse valor fosse maior. Não conseguiu coordenar junto ao Congresso a questão da distribuição de recursos para os estados e ficou no confronto do discurso. Se Bolsonaro, naquele momento, fosse um pouco mais sensível para a necessidade de mostrar uma postura de estadista, e aí aqueles que são oposição a ele vão dizer que isso é impossível, pela incapacidade dele de compreender isso. Se ele muda a postura e coordena esse processo da pandemia, ele teria sido beneficiado para chegar até aqui, como foram os prefeitos em 2020. Façam uma análise e observem que a maioria dos prefeitos que fizeram um discurso de controle da pandemia, que fizeram um discurso equilibrado durante o processo da pandemia, chegaram nas suas reeleições com chances de vitória. Por quê? Porque a quantidade de recursos para dar assistência às pessoas foi muito grande. E assistência social, apoio financeiro em momento de crise, é fundamental para que a pessoa se sinta segura naquele momento em que está necessitando. Bolsonaro não soube utilizar os principais instrumentos que o seu governo utilizou no momento da pandemia. Ao contrário, era uma ação do governo que ele preside e ele se opunha a estas ações. Vejam que contradição enorme, que é incapacidade de compreender a ferramenta política que ele tinha na mão para tentar chegar neste momento como um candidato com reais chances de vitória numa disputa de reeleição. Mas mais do que isso, a postura de insensibilidade dele diante da pandemia e de tentar negar os fatos, assumidamente um negacionista, levou o povo brasileiro a entender ou a compreender até aqui que talvez tenha sido chance única para o presidente da República. Os mais apaixonados por Bolsonaro, e eu os respeito pela sua liberdade de escolha, podem até defender os números. Sergipe, por exemplo, nós tivemos o maior avanço da BR-101 dentro do governo Bolsonaro. No Nordeste, a retomada das obras com a transposição do São Francisco foi um marco importante também. Eu não sou daqueles profissionais de imprensa que utiliza o discurso apenas tentando defender uma teoria política. Não. É preciso analisar os fatos com frieza. E friamente falando, em termos de obra, o governo Bolsonaro teve um avanço importante. Vou repetir. Anos parada, a BR-101 teve seu melhor avanço com o governo Bolsonaro. A transposição avançou. Isso me referindo só e especificamente ao Nordeste. Mas, infelizmente, nós não ganhamos nas eleições de 2020 um estadista. Um homem com a capacidade de chamar para si a coordenação do país para enfrentar este momento de grande dificuldade da humanidade.
E por não ter esta postura, é que Bolsonaro chega neste momento das eleições com muitas dificuldades. E olhe lá, se no decorrer da campanha, caso não consiga fazer um arco de alianças capaz de lhe dar força política, se ele não chegue com risco de nem para o segundo turno ir. Na política, todo aquele discurso de limpeza, todo aquele discurso de se opor a determinadas forças caiu por terra. Bolsonaro está hoje, como todos os presidentes anteriores estiveram, nas mãos do Centrão. Nas mãos do Centrão. Aliás, com desgaste, inclusive, daquele que foi uma peça fundamental na sua eleição, o tal do posto Ipiranga, o Paulo Guedes, que perdeu força política no governo para um ministro do Centrão. Por todos estes erros políticos é que ele chega, neste momento da eleição, com esta incapacidade de dialogar com o povo brasileiro, extremamente desgastado, e as pesquisas mostram isso, quer queiramos ou não, elas são parâmetro para avaliarmos o cenário político. Quer dizer que esse cenário de agora vai ser o mesmo lá no processo de reeleição? Não. Pode ser que a realidade mude. Mas nem para o Auxílio Brasil, que substituiu aí o Bolsa Família, o governo soube ser inteligente. Ampliou o valor e faz a propaganda da ampliação do valor, mas diminuiu a quantidade de famílias atendidas. Ou seja, nós teremos pessoas que não terão assistência e que permanecerão passando fome e dificuldades, no momento em que o Brasil não tem perspectiva de crescer o suficiente para abarcar estas pessoas no mercado de trabalho. Defender os lados com paixões faz parte da política. Mas é preciso também fazer análises com muita parcimônia, com a capacidade de entender o que é que está realmente por trás das realidades que nós estamos vivendo. E é por isso que eu entendo que Bolsonaro corre, inclusive, o risco de não disputar o segundo turno. Ciente de toda a contraprova e contraporrada que virá daí para cá, mas faço esta análise com muita tranquilidade de quem tem a capacidade de observar pontos positivos desperdiçados por um presidente que não teve a capacidade de se tornar um estadista e coordenar uma nação num momento de grande dificuldade.